Olá, meu nome é Júlia Fernandes e estamos iniciando a primeira edição do programa Interação, que faz parte da rede Teles TV. O nosso primeiro convidado de hoje é o professor Henrique César, de História. Bem-vindo, professor. Olá, Júlia, tudo bem? Tudo bom? O nosso tema de hoje vai ser falar um pouquinho sobre democracia. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: qual a sua concepção de democracia? A noção, a concepção de democracia, ela envolve algumas ideias. Dentre elas, a principal ideia seria a participação do povo, de maneira direta, nos assuntos que estão relativos à sua vida, sobre os problemas em relação à política, à economia, à saúde, à educação. Então, a noção de democracia seria essa participação popular, participação de todos, resolvendo os assuntos relativos à sua vida. Perfeito. E nós sabemos que existem alguns tipos de democracia, a direta, a indireta e a semi-indireta. Não é à toa que vários países se utilizam de cada uma delas. Tem como o senhor falar um pouco de cada uma pra gente, mais ou menos? É muito bom você tocar nesse assunto. Há algumas diferenças, né? Se você pegar um apanhado histórico e nós formos para a Grécia, por exemplo, né, o tipo de democracia grega é a chamada democracia indireta, onde o cidadão pessoalmente participava das reuniões, né, e lá ele dava a sua opinião, decidia diretamente sobre o assunto relativo à sua comunidade. Essa é a democracia direta, né? A democracia indireta, nós podemos citar a democracia representativa, onde você elege pessoas para lhe representar diante daquilo que está sendo elaborado, diante daquilo que está sendo proposto para a sociedade. Por exemplo, no caso do Brasil, Câmara Municipal, né, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados e o Senado, né, as pessoas que compõem esse poder legislativo, eles são eleitos pelo povo, né, para que eles, uma vez sendo eleitos, eles representem o povo diante daqueles assuntos que fazem parte da demanda da sociedade. E a democracia semi-indireta, nós podemos citar aí, quando, por exemplo, o governo tem algum assunto que ele convoca plebiscitos e referendos, onde essa população vai ser consultada e vai opinar sobre algum assunto que está sendo proposto. Por exemplo, alguns anos atrás, nós tivemos um referendo acerca do Estatuto do Desarmamento. Então, foi feita uma pergunta para a população, né, sobre a adoção ou não desse porte de armas, por exemplo, né? E aí a população escolhe se ela decide por isso ou não. A isso nós chamamos de plebiscito, de referendo. Entre a população, algo que liga a população? É um mecanismo de consulta direta à população, sem que seja necessário passar pelos representantes que foram eleitos, né? Então a democracia semi-indireta, ela pode coexistir dentro da democracia indireta, democracia representativa. E na visão de um professor de História, o Brasil é um país democrático? O que acontece, e essa é uma dúvida, uma questão muito pertinente, sobre o funcionamento dessa democracia. O fato de que nós temos direitos de participação ampla não quer dizer que a democracia seja totalmente perfeita, né? E principalmente em relação ao Brasil, a nossa democracia está sendo construída pouco a pouco, né? Então, assim como você nasce, cresce, desenvolve até amadurecer, assim também são as democracias no mundo. Então, nós podemos afirmar que a democracia do Brasil é uma democracia jovem. Tem como dar uma explicada sobre esse termo? Exatamente. Para a gente fazer um apanhado geral, né, a gente tem aí o início da Primeira República, né, lá em 1889. Nós temos a quebra, a ruptura dessa Primeira República com a chamada Revolução de 30, né? Depois você tem a instauração da ditadura do Estado Novo, a ditadura varguista, em 37. Há a redemocratização do país pós Segunda Guerra Mundial, e o país ele segue um curto período democrático. Em 64, nós temos uma nova quebra da ruptura institucional, né, o chamado golpe militar de 1964, que passou durante 21 anos. Apenas
depois é que o país vai se redemocratizar. Então, assim, dos anos 80 para cá, nós temos pouco mais de 30 anos de democracia. Então, podemos afirmar, sim, que a democracia no Brasil ela é relativamente jovem, né? Então, ela precisa se desenvolver. E as contradições que existem na democracia, ela faz parte. Todas as nações que hoje são modelos de democracia, elas passaram pelo seu problema, pelas suas crises. E com o Brasil não vai ser diferente, né? O fato de passar por uma crise em um determinado país não quer dizer que nós devemos quebrar a ordem institucional. Muito pelo contrário, nós devemos nos reunir, sentar, ver quais são os problemas, né, e tentar solucioná-los da melhor maneira possível. E não romper a ordem institucional como é a tradição no Brasil. Porque, querendo ou não, nós estamos acostumados a ver que o nosso país tem uma história no que diz respeito à democracia muito conturbada, muito cheia de crises, como o senhor mencionou, ditaduras, imposição de poder. Então, querendo ou não, é essa questão do amadurecimento, não é? Por isso que esse termo está tão enraizado na nossa democracia. Exatamente. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, ela é relativamente jovem, de 1988. Então, precisa desse amadurecimento, né? E o fato de haverem problemas, principalmente de ordem política, como escândalos, corrupção, isso faz parte. Porque se nós estamos em democracias, nós subtende-se que os poderes, eles funcionam. Os poderes para investigar, inclusive, as irregularidades. Então, que esses problemas existem, eles vão sempre existir, né? E devem ser investigados, julgados, os culpados e seguir a vida normalmente, sem que haja uma quebra institucional daquilo que já está posto. Ok. E vamos lá, a questão da democracia, para a gente finalizar, é um vilão ou uma salvação? Ótima pergunta. O seguinte, a democracia, ela não é, como citando aqui um outro professor de história, ela não é um céu, mas ela seria a condição que impede que o inferno se instale, ou seja, um caos. Ou seja, ela não é perfeita, ela não é a mil maravilhas, mas entre todos os sistemas representativos que nós temos, a democracia é o melhor caminho, o caminho mais adequado para se construir uma sociedade justa, igualitária, para que todos possam participar das decisões que regem a sua vida, né? Apesar de sermos uma democracia jovem, isso não nos impede de, em discussão com os mais variados setores da sociedade, buscarmos soluções para integrar cada vez mais as pessoas no sistema, principalmente no sistema político, né? Tomar decisões relativas à educação, você jovem, né? Propor ideias de como melhorar a educação, melhorar a saúde, ter uma participação ampla da sociedade, efetiva. É uma construção, né? Que demora tempos. Somos jovens, mas isso não quer dizer que nós não podemos amadurecer. Cabe a cada um de nós, ao internauta que está nos assistindo, a nos interessar, né? A ver as discussões que são tratadas, as leis que são aprovadas a nível do legislativo e opinar mesmo, né? Hoje o Senado, a Câmara dos Deputados, a Câmara Municipal, a Assembleia, tem portais que você pode dar sua opinião, né? Você fala diretamente com o deputado, o senador, o vereador que você elegeu, cobrando, dando sugestões, né? Isso faz parte da democracia. E para que nós possamos melhorar a nossa situação e ter uma democracia plena, né, exige que nós, cidadãos, participemos cada vez mais dos processos que envolvem a nossa vida. Quero agradecer, professor, a sua participação e a sua colaboração acerca desse tema, nos ajudado a entender um pouco. Agradecer a você que está assistindo e esse foi o nosso primeiro programa. Fiquem ligados nos próximos e até lá!